nosso canal. Mas agora, irmão, a gente vai atentar para o que Deus vai falar. A palavra de Deus vai falar ao seu coração, amém? E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar nessa noite, mais do que você já é, tá? Hoje nós vamos falar neste programa sobre humildade. Humildade, amém? E antes da gente abrir a Bíblia, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é humildade. Humildade é a qualidade de quem age com simplicidade. A humildade é a qualidade de quem age com simplicidade. Então, a gente consegue muitas vezes notar que uma pessoa ela é humilde pela simplicidade dela. Ela pode ter muito dinheiro, ela pode ter muitas riquezas, ela pode ter uma condição financeira muito boa, mas ela é uma pessoa simples. Uma pessoa simples. Ela não humilha ninguém, ela não quer passar por cima de ninguém, ela não despreza ninguém, ela trata todo mundo igual. É uma pessoa humilde, ela age com simplicidade. Uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades. É aquela pessoa que reconhece os seus erros também. Porque ser humilde, irmão, é reconhecer. Quantas pessoas que elas acabam errando, vamos trazer aqui, hoje é o dia da família, trazendo para dentro de um relacionamento. Ou de ambas as partes, o marido ou a esposa, às vezes tem um certo atrito, um certo problema, e às vezes uma parte está errada, mas acaba não reconhecendo. Falta humildade no pedido perdão, falta humildade, no pedir desculpa, falta humildade de reconhecer, às vezes até pede, mas não reconhece. Então, a pessoa ela sabe também assumir as suas responsabilidades, sem arrogância, prepotência ou soberba. Em teoria, a humildade é tida como uma qualidade bastante positiva e beneficia onde ninguém é pior ou melhor do que os outros, estando todos no mesmo nível de dignidade, de cordialidade, respeito, simplicidade e honestidade. E a gente trazendo aqui para a palavra de Deus, a gente vai começar aqui no Sermão da Montanha, Mateus capítulo de número 5. Mateus capítulo de número 5. A gente vai começar aqui com Jesus falando no Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, versículo 1. Diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, Jesus, a primeira coisa que ele fala no Sermão da Montanha, que esse sermão aqui ele é bem conhecido, fala sobre as bem-aventuranças, fala sobre suportar, fala sobre perdão. Esse Sermão da Montanha, ele ensina muita coisa. E Jesus começa falando sobre a humildade. Ele abre a sua boca e a primeira coisa que ele fala é o quê? Bem-aventurado os pobres de espírito. Quem são os pobres de espírito? Os humildes. Bem-aventurado as pessoas que são humildes. Porque pobre de espírito não é o pobre que não tem condição financeira, não. O pobre é a pessoa que ela necessita de Deus. Ela reconhece a sua dependência. Ela sabe que sem Deus ela não vive. Ela precisa de Deus mais que tudo. Amém? Ela precisa de Deus em tudo que ela vai fazer. Ela depende de Deus. Ela se sente dependente, irmão. Ela não faz nada sem Deus estar presente na vida dela. Há uma necessidade. Ela pode ter, irmão,
10 anos de igreja, 20 anos de evangelho, ela pode ter lido a Bíblia várias vezes, pode até ter feito teologia e outros cursos superiores, mas lá no espírito dela, lá no coração dela, ela sente uma dependência de Deus, ela sabe que sem Deus ela não é nada, ela não vai conseguir nada. Quem entende dessa maneira, diga amém. Então ele, no abrir da boca, ele começa dizendo, olha, bem-aventurado. Por isso, irmão, que você pode chegar aonde você chegar, você tem que continuar humilde. Irmão, a pessoa humilde, irmão, todo mundo gosta de estar perto dela. As pessoas que são humildes, elas têm assim um jeito bacana de agir, que todo mundo quer estar perto dela. Agora, o arrogante, o prepotente, irmão, as pessoas fazem, é querer distância. A gente tem que ser sempre humilde, amém? Aí a gente vai aqui para o livro de Salmos 19. Salmo 19, a oração de Davi. Salmo 19. Versículo 13. A oração de Davi diz assim. A gente vai ler o versículo 12 e depois o versículo 13. Diz: quem pode entender os próprios erros? Quem é que pode entender os próprios erros? Né? Às vezes a gente comete um erro e nem percebe que cometeu. Fala alguma coisa e nem percebe que falou. Age de uma maneira e às vezes a gente nem percebe que acabou agindo daquela maneira. O salmista está dizendo, quem é que pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Ou seja, ele estava pedindo a Deus uma libertação daqueles erros que ele estava praticando, mas ele não tinha muitas vezes ideia do que ele estava fazendo. Aí ele faz a oração no verso 13. Também da soberba guarda o teu servo. Ele estava pedindo a Deus da soberba, guarda o teu servo, para que se não assenhore de mim, para que a soberba não agarrasse ele de uma maneira tal que ele se perdesse na vida. Porque tem pessoas que hoje elas pisam nos outros e elas dizem assim, o depoimento delas é assim, não, é porque eu já fui muito pobre. Foi não, irmão, quem foi pobre e hoje é rico, nunca vai pisar no pobre. A pessoa que ela é humilde, irmão, ela é humilde tendo ou não tendo. Porque ela não se apega a dinheiro nenhum. Ela não se apega a nada, irmão. Ela se apega a Deus. Você pode prestar atenção. Uma pessoa que hoje, ela disse que veio lá de baixo, e ela pisa, humilha as pessoas, essa daí, irmão, ela nunca foi humilde. Ela pode ter, vamos dizer assim, realmente vindo de uma vida sofrida, mas no espírito dela, ela nunca foi humilde. E o salmista está dizendo o quê? O primeiro rei de Israel, um dos reis que mais foi usado por Deus, o salmo aqui, 150 capítulos, a maioria dos salmos ele escreveu. Você vê um homem que tinha comunhão com Deus, dizendo, Senhor, da soberba, guarda o teu servo. Senhor, não deixa eu ser uma pessoa soberba. Amém? Não deixa, Senhor, eu ser uma pessoa prepotente. Não deixa que essas coisas se assenhorem em mim, né? se apegue em mim, me prenda. Eu não quero ficar preso a essas coisas. Aí ele diz, se assenhora de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Ele queria ser sincero. Amém, irmão? Né? Ele queria ser sincero. Essa sinceridade faria dele um homem que sempre reconheceria seus erros, e se em algum momento da vida dele ele iria cair em transgressão, naquele momento a sinceridade dele ia levá-lo a confessar e ele ia ficar limpo,
Porque quando você peca, erra, falha, e você é sincero, confessa, Deus te purifica de todos os pecados. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então ele estava pedindo a Deus isso aqui, irmão. Eu acho que isso aqui tem que ser um pedido de todos nós. A gente não sabe o dia de amanhã, aonde vamos estar. Eu sempre brinco, vai que amanhã você acha aquela barra de ouro lá e fica rico. E aí, irmão? Continue humilde, né? Continue, vai que você, irmão, ganha aí uma fortuna. Continue sendo a pessoa que você é. Amém? Vamos aqui para Provérbios 16. Provérbios, capítulo 16. Versículo 18. Provérbios 16, versículo 18. Diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Pode prestar atenção. As pessoas que um dia elas estavam, vamos dizer assim, com aquela prepotência, ninguém me ganha, ninguém me vence. Irmão, todas elas acabaram caindo. A queda é certa, sabe? É melhor você ir, amém, com o pé no chão, sempre reconhecendo suas limitações, reconhecendo que sem Deus você não é nada, colocando sempre Deus na frente, amém? Nunca colocando o seu ego, o seu eu, porque eu sou, porque eu faço, porque sem mim isso não vai para frente, se eu não tiver isso não vai, longe disso. Ele está dizendo, a soberba precede a ruína. Muitos estão arruinados hoje, porque lá atrás eles foram soberbos, começaram a pisar os outros, começaram a humilhar as pessoas mais pobres e começaram a passar por cima de tudo e hoje estão numa ruína só. Às vezes demora um tempo a mais, mas a ruína vem e ela vai chegar. Mas ele está dizendo o que mais? A altivez do espírito começa a se acha insubstituível. Ele está dizendo, precede a queda, né? E a gente vai para o versículo 19. Melhor é ser humilde de espírito com quem? Com os mansos, do que repartir os despojos com os soberbos. É melhor a pessoa ser humilde de espírito com quem é humilde. Andar com quem é humilde, né? Ter amizade com quem é humilde. Porque se você muitas vezes se filia demais a pessoas orgulhosas, prepotentes, uma hora ou outra ela vai lhe ofender, vai lhe humilhar, e aí você vai ficar até triste. Por quê? Você tem que andar realmente, fazer amizade, fazer aquele conjunto com quem é humilde. Irmão, não tem nada melhor do que você ser humilde com gente humilde. Andar com pessoas humildes. Diga glória a Deus. Sempre se colocar na sua posição. Dando a entender, irmão, que só Deus é o Senhor da sua vida. E realmente isso tem que ser. Ele está dizendo, melhor é ser humilde do que repartir os despojos com os soberbos. Está prosperando, mas está no meio de pessoa que gosta de pisar nos outros, que gosta de humilhar, que só ela é o tal, que só ela sabe fazer, né? Tem até uma boa prosperidade, mas é aquela pessoa soberba demais. Irmão, esses daí a queda é certa. Aí Deus fala aqui agora, Provérbios 29. Provérbios 29 e 23. Provérbios 29, 23. 29, 23. A soberba do homem o abaterá, mas a humildade de espírito obterá honra. Quem quer ser honrado, irmão? Quem que não quer ser honrado? Todo mundo quer. Mas ele está dizendo que a humildade do espírito, a pessoa vai obter honra. Sempre humilde. Mas o homem, como ele está dizendo, o homem soberbo será abatido.
Quem foi que disse lá? Ninguém, nem Deus afunda o Titanic. Acabou. Né? Nem Deus afunda o Titanic. Né? Ninguém me tira daqui. Nem Deus me tira daqui. Né? E aí daqui a pouco lavar, a pessoa ficar doente, acabou. Vem um problema, acabou. Vem um mal, a pessoa já era, irmão. Irmão, a gente tem que sempre colocar Deus na frente, em tudo. Amém? Vai fazer uma viagem, Senhor, eu venho a Ti em nome de Jesus, me guarda, minha casa vai ficar aqui, guarda minha casa, guarda meus filhos, me guarda nessa viagem. Senhor, vai comigo nessa viagem. Eu preciso de Ti. A pessoa está sendo humilde para reconhecer que precisa de Deus. Amém? Tudo que a gente vai fazer, né? Nunca ache que a sua capacidade intelectual, nela você não precisa de Deus. Até isso, quem deu para você foi Deus. A capacidade, né? A sabedoria e a inteligência. Deus é que dá. Sem Ele a gente não é nada. E aí, irmãos, a gente vai lá para um caso do livro de 2 Reis, capítulo 5. Segundo livro dos Reis, Antigo Testamento. No capítulo 5, no versículo de número 1, Naamã, o leproso, diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. A gente já sabe essa história. O Naamã era um homem muito valoroso, um homem que tinha um respeito de todos ali. Através dele, a nação dele recebeu um grande livramento. Ele foi uma pessoa responsável por um grande livramento que aconteceu na nação dele. E ele, irmão, era uma pessoa respeitada, onde ele passava, as pessoas, né, inclinavam, olha o general, olha o capitão, olha, e eles inclinavam, né, a cabeça com aquele respeito, e aquilo foi enchendo ele. Ele começou a se achar um Deus ali no meio daquelas pessoas. Só que aí um certo dia, irmão, apareceu um pequeno problema na pele dele. E aquele problema desencadeou uma lepra. E essa lepra, irmão, foi tomando uma proporção no corpo dele. E aí chegou um momento que ele ia para a batalha e a armadura já incomodava. Ele ia para a batalha e a lepra ia tomando conta. A proporção ia aumentando ali no corpo dele. E só quem sabia da lepra de Naamã eram as pessoas da sua casa. Lá onde ele morava, ele colocava a armadura, escondia a lepra, ia para a batalha, um homem muito guerreiro. Só que ele era leproso. E aí a Bíblia fala aqui, versículo 2, saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Para resumir a história aqui, o Naamã sendo leproso, a menina que era israelita, tinha sido levada presa e ficou trabalhando na casa do Naamã, como empregada lá. E ela, quando se deparou com o Naamã tirando a armadura, ela viu a lepra nele, e ela disse: olha, se o meu senhor tivesse lá em Samaria, o profeta Eliseu teria curado ele dessa lepra. Aí, irmãos, contaram para o Naamã. E aí a Bíblia fala aqui, no versículo de número 5. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de veste, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti,
esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus, para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para que eu restaurar a um homem da sua lepra? Então, quando ele ficou sabendo que lá em Israel tinha um profeta, ele comunicou ao rei. O rei escreveu uma carta, mandou para o rei de Israel, pedindo autorização para que o Naamã entrasse e fosse junto ao profeta Eliseu, porque ele queria ser curado pelo profeta. Quando o rei leu a carta, ele ficou revoltado. Não, eu não sou Deus. Como é que pode? Esse camarada está arrumando a ocasião para conseguir briga entre nós, uma guerra. E o profeta disse assim: não, calma. O profeta disse assim: pode mandar ele vir, porque ele vai saber que aqui em Israel tem Deus. Tem um Deus em Israel, um Deus que cura. E aí eles permitiram, o Naamã entrou lá, e a Bíblia fala aqui, versículo 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se dignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Quando ele chegou lá, o profeta nem receber ele foi, mandou o obreiro ir lá. Ele chega lá, diz: eu sou o Naamã, né? O grande herói lá da minha pátria, e eu vim aqui, eu tenho a carta do rei e tal, e eu quero falar com o profeta. E o profeta ficou dentro da casa lá, mandou o obreiro atendê-lo. O profeta Eliseu mandou ele ir atendê-lo. E aí o obreiro disse assim: olha, o meu senhor disse para você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E aí você vai ser curado. Irmão, isso deixou ele indignado. Ele ficou tão indignado porque na cabeça dele, ele dizia assim, aqui foi o que ele comentou, né? Porém, Naamã muito se indignou. Na mente dele, na cabeça dele, ele dizia: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, ele dizendo que o profeta ia sair, ia ficar em pé na frente dele, e invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar da lepra e restaurará o leproso. Então, na mente dele, no coração dele, ele queria determinar como Deus o iria curar. Ele era tão prepotente, irmão, que ele não quis aceitar a maneira como Deus iria curá-lo. Ele queria determinar a Deus a maneira como ele ia ser curado. Ele queria determinar a maneira como Deus iria fazer. E ele não era humilde para reconhecer que o profeta só fazia o que Deus determinava. E ele ficou indignado. Como é que pode? Eu viajei quilômetros e esse profeta nem veio me atender. Esse profeta nem saiu para me receber. Eu viajei quilômetros e eu vim achando que ele ia sair, ia ficar na minha frente, ia invocar o nome do Deus dele, ele ia colocar a mão sobre o local da lepra e eu ia ficar restaurado. Como é que pode? Isso é uma falta de respeito. Ele não sabe quem eu sou, né? Eu sou um homem muito respeitado da minha terra. Não, isso não pode. E ele ficou revoltado. E tinha vários soldados com ele lá. E aí, irmãos, olha só, não são porventura Abaná e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Aí começou a desprezar o Rio Jordão, dizendo que lá na terra dele tinha rios muito mais limpos do que as águas do Rio Jordão. Mas como é que pode? Né? Lá, Abaná, Farpá,
são rios muito melhores do que esse Rio Jordão aí. Esse Rio Jordão que não é limpo, começou a desprezar as águas que Deus mandou ele mergulhar, né? Eu nunca fui, mas segundo as pessoas que foram lá, eles dizem que lá as águas do Rio Jordão, elas não são tão limpas, né? São um pouco meio barrento assim. Então ele, por conhecer, ele não quis mergulhar. É aquele tipo de pessoa, né? Que ele gostava de humilhar as pessoas. Irmão, e aí ele desprezou as águas que Deus mandou ele mergulhar. E aí a Bíblia fala que ele voltou-se com indignação. Voltou para casa, indignado, revoltado, sabe? Então, chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Ele disse, se ele tivesse pedido uma coisa grande, o senhor não iria fazer? Ainda mais indo lá, isso não custa nada. O senhor ir lá se lavar, 7 mergulhos só. Ô meu senhor, vai lá, o servo dele todo humilde, né? Aí ele parou, isso é verdade, eu vou lá, não custa nada. E ele se dirigiu ao rio. E aí a Bíblia fala aqui, versículo de número 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de quem? De um menino. Você já tocou na pele de uma criança, irmão? É macio demais. A pele de uma criança é tão pura, tão limpa, tão macia. E a pele dele ficou purificada como a pele de um menino. Ficou purificado. Purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele toda a sua comitiva e veio. E pôs-se diante dele e disse, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Então, quando ele ficou purificado, irmão, o que isso representa para nós? Os 7 mergulhos. Representa que cada mergulho era Deus quebrando aquela prepotência dele. Mostrando para ele que não é do jeito dele. Às vezes na nossa vida, irmão, a gente tem que mergulhar algumas vezes em certas situações para a gente aprender a depender de Deus. Ouvir a Deus. Prestar atenção no que Deus fala. Ouvir mais o que Deus tem para falar para nós. Porque às vezes é nesse momento que a gente tem uma ideia, tem um pensamento, a gente tem uma visão. Aí Deus diz, não, mas você não vai fazer assim. Deus te orienta a fazer de outro jeito. Mas você não quer fazer. Aí Deus diz, não, mas você vai fazer assim. Irmão, não tem outro caminho. Não tem para onde você ir. Você tem que fazer o que Deus está mandando você fazer. Aquilo, quando você decide obedecer, mesmo não querendo, significa que você foi humilde para reconhecer a voz do Senhor na sua vida. E quantos mergulhos nós não temos que dar? Quantas vezes a gente tem que mergulhar em certas situações? Às vezes esse mergulho representa certas quedas que a gente leva na vida. Quebra a cara, bate com a cara na parede, e a gente acaba sofrendo alguns problemas. Por quê? Porque a gente não quer fazer o que Deus está falando. Ele não seria curado se ele voltasse para a casa dele todo revoltado. Ele teve que ir, tá bom, vou lá, vou mergulhar. Aí ele viu que só obedecendo a Deus é que a gente realmente vai ser restaurado completamente. A restauração de Deus na nossa vida, às vezes representa a restauração da saúde, como no caso dele, a restauração financeira, a restauração no casamento, a restauração familiar, a restauração espiritual. Né? A pessoa que ela faz o que quer
e não se importa com o que Deus quer, ela ainda não mergulhou no Rio Jordão de Deus. Ela ainda não foi humilde para reconhecer que Deus é que tem a resposta certa para a vida dela. Ele diz o quê? Eu é que sei que pensamentos que penso de vós. Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que esperais. O fim que eu espero, né? Todo mundo espera, né? O futuro promissor, abençoado. Mas às vezes aquele fim não acontece da maneira como eu espero. Por quê? Porque eu não obedeci. É tão simples, irmão, mergulhar. Só mergulhar. Às vezes o que Deus pede para a gente é tão simples. Não vou. Não, quem errou foi ele. Eu não vou pedir desculpa a nada. Quem quiser que venha. E a gente vai se prendendo a certas coisas na nossa vida. E às vezes, irmão, o tempo passa e a gente fica preso, leproso no sentido de problema, muitas coisas tomando conta da nossa vida. E a gente era só ter mergulhado, era só ter feito o que Deus mandou. E a gente acabou deixando, ele ia voltar para casa, ia continuar leproso, ia morrer leproso. A lepra ia tomar conta do corpo dele, se ele não tivesse mergulhado. E só assim, irmão, só sendo humilde mesmo, ainda que você tenha uma opinião, uma ideia, uma visão, aí Deus diz, você não quer que você faça assim, faz dessa maneira, você faz, aí Deus te dá vitória na vida. Tudo que você precisa, segue a direção de Deus. E eu vou finalizar aqui, Tiago 4:10, finalizar para a gente poder orar. Tiago 4, versículo 10. Tiago 4:10. Depois de Hebreus 4:10. Vamos ler todos juntos aqui. Tiago 4:10. Diz assim: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Às vezes a pessoa, ela diz assim, os humilhados serão exaltados. Não. Humilhai-vos. Humilhai-vos. Porque às vezes a pessoa está sendo humilhada por causa de um problema, de uma situação que ela acabou se metendo. Mas a pessoa se humilhar, aí é que é a situação. Tem muita gente que ela é humilhada. E ela chora, ela passa vergonha, ela passa vexame, situações que ela acaba se envolvendo e ela é humilhada. Mas Deus está dizendo que não é para você ser humilhado, é para você se humilhar. Se humilhar, você está diante de um problema, você tem que se humilhar, você tem que entrar na presença de Deus, fazer como diz o ditado, descer na olaria. Ir para a olaria de Deus. Amém? Tirar um período ali. Às vezes tem gente que diz assim, mas eu não sei orar, irmão. Você pode ter certeza. Você, da mesma forma, irmão, que você tem um amigo, uma amiga. E se você hoje estivesse com essa pessoa, e ela é uma pessoa de confiança, e você desabafaria com ela, abriria o coração para falar com ela, imagina Deus. Você pode sair num lugar, você não precisa falar palavras bonitas com Deus. Você precisa ser sincero. Mesmo que você erre suas palavras. Deus não vai sorrir de você se você errar uma vírgula, um ponto. Às vezes tem palavra que falta, você não sabe falar. Mas Deus sabe a intenção do teu coração. Isso é o mais importante. Porque tem gente que ela fala, né? Ela tem um poder de persuasão, ela tem uma maneira de falar muito bonito, palavras, mas isso aí para Deus não quer dizer nada. O que Deus quer ver é o teu coração. E você tem que falar com Deus como se você estivesse falando com um amigo.
Eu pergunto, Deus é amigo, pessoal? Deus é amigo nas horas incertas? Deus é amigo nas horas difíceis? Deus é o melhor amigo que você precisa ter, é Deus. E se você for sincero, pastor, eu estou passando um problema, e eu creio que foi Deus que me trouxe aqui hoje, que eu não estou sabendo resolver. Se hoje você for humilde e dizer, Jesus, eu quero que o Senhor me ajude a resolver isso aqui, irmão, coloca na mão de Deus. Deus, Ele está esperando só você entregar na mão dEle. Amém? Você está tentando resolver só, não está conseguindo? Entrega na mão dEle. Amém? Às vezes a pessoa quer fazer do jeito dela. Não, Jesus, a partir de agora, eu vou entregar na tua mão. Sabe o que você está fazendo? Você está se humilhando. Você está reconhecendo que só Deus pode te ajudar nessa causa. Diga glória a Deus. E Ele promete, quando você se humilhar perante o Senhor, Ele vos exaltará. Quem exalta é Deus, irmão. Você crê?